pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, né? Dessa vez de noite, né? Estou gravando aqui em Belém, é 10 para as 8 da noite, né? São, são 19 e 20 e 40 e 50, né? Tá bom? Nós vamos aqui gravar um vídeo da TNN, da TNL, né? O vídeo 10, né? Chegamos a 10 vídeos, né? 10 vídeo aula, palestra, né? Vídeo palestra, tá bom? Então vamos levar aqui. Bem, pessoal, hoje eu vou falar como eu prometi da vez passada, sobre copiação, né? Então, vocês vão aí entendendo, aí vou falando, né? A medida sempre é assim, que não dá para a gente dar um título de começo e já entender, né? A gente vai falando, a pessoa vai entendendo um pouco, né? Então, vamos ver, começar sobre casamento, né? Matrimônio, né? Tem a cerimônia, tem as núpcias, né? Como sempre, né? Aí vem o primeiro filho, né? Pelo menos, antigamente era assim, né? Bem, aí vamos falar sobre a aura, né? A aura. Você deve falar sobre a aura, aquilo que os espíritas, os hindus, né? O pessoal do hinduísmo, né? E a aura, né? Que está em torno, que envolve, né? As pessoas, assim, os iluminados, né? Os santos, né? Tem a aura dos santos. E falar em aura, entra aí em cena o casal Killian, um russo, casal de russo, né? Que estudou a aura, né? Chamado efeito Killian, que tem nos corpos uma aura, né? Que eles detectaram através dos aparelhos, né? Os aparelhos de Killian, né? O casal Killian. E aqui no Brasil, quem tratou disso, um dos brasileiros que trataram, foi o padre Roberto Landel de Moura, né? Um padre inventor, né? Inclusive ele inventou a radiofonia. O rádio foi inventado por um brasileiro, a radiofonia, né? A transmissão de voz e música foi um brasileiro, né? O Marconi inventou a radiotelegrafia. 2 anos depois, o padre Landel já ter mandado voz em São Paulo, no colégio de Santana da Ponte das Bandeiras, foi documentado, né? Mas o mundo não aceita, ainda dá lá para o Marconi, né? Infelizmente brasileiro, né? Sempre o padre Landel é um padre gaúcho, né? Foi perseguido, né? Por todo mundo, inclusive pela igreja, pela época, né? Não é tanto assim pela igreja, pelo povo, né? Porque havia muita ignorância, né? A gente tem que entender. O povo, a igreja, o governo, né? Na época. Aconteceu isso, né? O governo. Inclusive, agora, o governo sempre é o que menos a gente desculpa, o governo de direito que não quis ajudar, né? Não quis ajudar. Isso que é verdade. É o Rodrigues Alves. Não, foi. Ele pediu um navio, né? Para fazer as experiências dele e se chamaram de doido, né? Pois é. Então é isso. Ele foi patenteado nos Estados Unidos, a invenção dele, porque aqui não quiseram patentear. Naquela época, né? Os Estados Unidos ainda estava de plumo, né? Agora está, né? Bem, então o padre inventou da rádio, veio os cientistas, por cientistas, é porque o efeito Kircher é aquela aura, né? E os instrumentos de Kircher, eles são de alta tensão e trabalham com alta tensão. Só que na alta tensão tem efeito chamado corona, os fios elétricos de alta tensão. À noite, você passa uma linha, você vê uma luminosidade perto do fio. Aquilo ali é que a tensão ali é tão grande, certas linhas chegam a 300, 400, 500, 1000 volts, né? É enorme a tensão ali. Se cair em cima de alguém, coitado, evapora, né? Então ali ioniza o ar que está de perto e emite uma luminosidade. Como os aparelhos de Kirlian trabalhavam com alta tensão, não dessa magnitude, 300 mil volts, que ia pular faísca, ia matar todo mundo. Mas é alta tensão, 1.200 volts, já é alta tensão, né? 2.000 volts, 3.000, 4.000. Então os cientistas diziam que aquilo ali era o efeito corona, não era nada de aura, entendeu? Só que eu vou explicar aqui uma coisa que vocês vão entender. Mas o padre Landel, ele tem um relato que ele está deitado no sofá e ele vê aquela luminosidade subir do corpo dele e descer de novo, sem ter alta tensão. Daí então cortou o efeito corona. Não podia ser efeito corona porque não tinha alta tensão. E ele viu aquilo subir e descer, né?
E ele fez experiências com... Quando o Carlos Akirdi fez as experiências da quiriografia, ele já tinha feito antes, né? Ele foi o precursor da radiofonia, né? Do rádio, dos fenômenos Kirchner, né? Que depois chamaram fenômeno Kirchner. Ele foi precursor da televisão, fez experiência com teletransmissão de imagem. Ninguém sabe disso. Padre Roberto Lando de Moura, um gaúcho, né? Nasceu no Rio Grande do Sul. E entrou na Igreja Católica, o irmão dele, sob a influência do irmão, que era padre, levou ele para Roma, ele estudou. Ele disse que ele foi para Roma para estudar, foi ciência, né? Ele queria saber da ciência. Não, mas ele servia, né? Serviu numa capela, eu não sei como é o nome da igreja que ele servia, eu até sabia. E depois que ele deixou, ele se inventou, né? Porque ele frustrado, porque ninguém ajudou. Aí se dedicou, mas se morreu tuberculoso, de tanto trabalhar e não conseguiu nada, né? Como inventor lá, né? Passava horas trabalhando lá, tentando arrumar alguém que patrocinasse as emissões dele, né? No exterior queria patrocinar, mas disse, não, sou brasileiro, eu vou doar para a minha pátria, né? Sempre se deu mal, né? Naquela época, né, governo de direita, né, extremamente elitista, né, não queria saber de inventor padre. Pois é. Então é isso. Então o cientista fez de corona. Agora o padre, eu vou tentar explicar para vocês o que pode ser, né? Eu acho que não era efeito corona, é uma outra coisa, né? Depende. É o seguinte, eu vou explicar para vocês o seguinte. Na nossa mente, existe uma substância chamada amônia. Em pequenas doses, mas existe. Tá? Amônia. A amônia, ele tem esse formato aqui, olha. São amônia, cadê? Amônia são duas, é uma molécula de hidrogênio com duas de hidrogênio, assim dispostas assim em triângulo. E o hidrogênio fica aqui no meio. Só que o hidrogênio ele fica pulando assim, olha. Está aqui um triângulo, ele fica aqui. Tem forças eletrostáticas aqui. Esse atrai esse atrai esse. Entre o nitrogênio e esses três hidrogênios tem uma força eletrostática. E ele fica pulando aqui. Tá? Fica pulando aqui. E essa frequência aqui de movimento do elétron, aqui de vai e vem, é de 10 mil gigahertz, 10 milhões de ciclos, 10 milhões de vai e vem por segundo. Você entendeu? 10 bilhões de vai e vem por segundo. Isso aqui, se você ionizar, esse aqui é um átomo, não é um neutro, isso aqui não é neutro, viu? O da partícula é um átomo, é um nitrogênio. Se você ionizar o nitrogênio, ele se transforma num íon. Ele não é mais um átomo, ele é um íon. E ele eletrizado, quando ele faz isso, ele emite onda eletromagnética. Porque tá aí o elétron a mais que tem, ou a menos, o próton, né, fica positivo, ele emite onda eletromagnética. Correspondente a esse pulo que ele dá aí, esse salto de para cima e para baixo, para cima e para baixo. Na frequência desse aqui, 10 GHz. Essa frequência é a frequência de satélite, que é a telecomunicações. Essa propriedade é aplicada num aparelho lá, que eles usam em telecomunicações, antigamente era, não sei se ainda é, para gerar essa onda de 10 GHz para poder amplificar, para mandar para o satélite distante. Né? Comunicação, porque inclusive radar usava isso, na frequência de radar, porque é direcional, ele bate lá e volta na mesma direção. O radar é preciso saber a direção que vem, que está um avião inimigo, né? O radar militar. Tem que saber a direção que o avião inimigo vem para mandar os foguetes, para destruir o avião, né? Ou então saber que se um avião, saber a rota de um avião, né? Que um pouso no aeroporto, que ele vai pousar, tem que saber por onde vai, para indicar a pista que ele vai descer, né? Para os militares civis, tá bom? Então isso aqui faz isso. Isso aqui nós temos na cabeça, tá? E um tempo desse saiu uma revista eletrônica, que eu comprei e vi nessa revista, que os cientistas fazendo uma gaiola de falha, num experimento, gola de falha é uma gaiola mesmo, né? De grade, de ferro, aterrada, ligada na Terra. Então toda onda eletromagnética que vem de fora, de estação de rádio, de satélite, de sei lá o que for, bate ali e vai para a Terra, não interfere, lá não tem nada, é puro, não tem nada, há uma pureza eletromagnética ali dentro, é totalmente isento, neutro. E eles fizeram ali dentro, mas eles botaram uma pessoa e botaram um aparelho lá e botaram ele lá e fizeram uma experiência que ele emitiu ondas de rádio da cabeça dele e foi detectada no aparelho. Então só podia vir da cabeça daquela pessoa e estava sozinho lá dentro. Né? E essa frequência era a frequência aqui, a frequência de 10 GHz, que é a frequência do nitrogênio pulando aí, que nós temos dentro da cabeça. Né?
Quando se faz uma sinapse, há produção de nitrogênio. Uma sinapse é o pensamento. Quando a gente pensa uma coisa, há sinapse, né? Para gravar, para aprender a sinapse. Então, há uma frequência dessa. Você está entendendo? E há uma emissão de ondas, né? Se tiver, agora, essa ionização aí do nitrogênio, você sabe que o neurônio é o seguinte, o axônio, que é o terminal, aqueles bracinhos que o neurônio tem, quando chega um pulso ali, tem umas glândulas que liberam uma substância que despolariza o outro neurônio. Aí, despolarizado, ele manda aquele pulso para o outro, por uma outra glândula lá na extremidade do axônio, do detrito, que dá um axônio, despolariza, aí assim vai passando, né? O nervo também são axônios grandes que vêm lá do cérebro, né? Através do pulso elétrico se propaga ali. Até o músculo, né? Que ativa o músculo, aí é uma outra coisa, aí é músculos, é ativado os músculos de outra forma. Você está entendendo? Então, aí isso aqui, o que é que polariza? São essas cargas elétricas lá do neurônio, ele polariza o átomo de nitrogênio e a emissão. Né? Agora, uma coisa, a aura, isso aí é emissão eletromagnética, como o detector lá naquele detector lá dentro da experiência que fizeram. Mas a aura não é isso. A aura não é isso. Não é uma radiação eletromagnética, né? Não é isso. Porque se fosse radiação eletromagnética, eu não via aquela aura, né? Não aparecia. É bem invisível a radiação eletromagnética. Então, como é isso? Eu tenho uma outra ideia aqui, sabe? Você deve ter visto, eu dei uma aula sobre o nêutron, né? Um nêutron, uma partícula, né? Uma partícula pode ser um próton, que tinha nêutrons fantasmas aqui, uma partícula, um próton, um nêutron, né? Com nêutrons fantasmas, que entravam, né? Eles eram mais etéreos, quando entravam fica uma matéria pesada, que é por exemplo, um próton, né? Vamos dizer, uma partícula próton. Então está aqui o próton. Eu fiz com o nêutron da outra vez, vou fazer com o próton. Está aqui o próton. Então, tirando daqui, decompõe, né? Em outros prótons etéreos, de massa mais leve, né? mais fofo, ele é mais fofo, né? Mais etéreo. Quando ele entra um no outro, se combina um com o outro, forma uma matéria mais pesada. Essa foi uma teoria que eu lancei. A partícula pode ser partícula pedaços, e pode ser assim, dividir um átomo em partícula pedaço, pode ser assim. Decompõe um átomo em partículas, tem a mesma forma, só que é mais etéreo, quando entrar é uma matéria pesada. Essa teoria é minha, né? Eu sou professor de física, eu lancei essa teoria aqui. Se alguém quiser estudar isso, né? Se a física quiser fazer um sistema de estudo aí em cima, eu não posso fazer, que eu não sou físico, não sou bacharel, nem sou PhD, eu sou um simples professor, né? Mesmo? Então é isso, você está entendendo? Então o que vibra aqui é isso aqui, olha, esse negócio aqui, é um etéreo, e não o átomo ionizado do hidrogênio, é o etéreo. Porque esse etéreo aqui, ele já é uma aura do átomo, né? E é como se fosse uma aura, ele vibra na aura do átomo e emite uma frequência lá na aura do átomo. Seria o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, olha. Você tem aqui, olha, repare bem, que aqui você tem a molécula de nitrogênio, né? Eu tirei esse átomo daqui, olha, esse átomo daqui, e fiquei só com esses dois aqui, e isso aqui assim, tá? Só com esses dois aqui na frente, né? Para mim ver, ele aqui, esses dois, esse aqui, eu tirei isso aqui, que é para mim ver, para passar a visão para aqui, para mim ver o que é que acontece, tá? Eu tirei, ficou assim, olha, eu tirei daqui da frente, aí ficou só esses dois aqui. Quando o átomo desce, ele está descendo, essa aura dele aqui, ela descoloca para cima. Por quê? Porque a velocidade desse movimento é muito alta, é altíssima, não é? É tão alta que eu acho que pela inércia, ele descoloca a aura dele, a aura, né? Vamos dizer que isso aqui não é um partícula, isso aqui é um átomo. É um átomo. Ele ionizado, ele emite onda eletromagnética. Mas talvez ele ionizado, ele imita... A aura dele imita uma radiação que eu não sei o que é. Eu vou dizer que eu não sei o que é. É uma coisa nova que talvez no futuro a ciência descobre que é... Eu chamo o neurologismo que eu criei, é uma radiação áurea, né? Auréola, isso foi o que eu inventei, a auréola, da áurea, uma radiação da áurea. E quando está perto do corpo, a intensidade é tão grande que emite uma luz. Assim como no efeito corona, a intensidade emite uma radiação luminosa de luz mesmo, visível. Emite uma luz que às vezes não aparece, talvez o outro efeito Coulomb cause esse efeito da aura, que não é efeito corona, é um outro efeito. E eu não sei o que é,
né? Vai ter que fazer pesquisa para saber o que é, mas eu lanço essa teoria. Né? Quem quiser investigar, pode investigar, tá bom? Então é isso. Vocês entenderam? Então aqui já foi. Vamos passar adiante do Facebook e corte. A minha preocupação, você já viu, é com o Facebook, né? Lá descortarem lá, aí não sai aqui, eu vou ter que mandar para o YouTube, vai sair pequenininho, aí vai dar uma maior confusão, né? Tá, vou botar aqui, opa, cadê? Não, para cá. Aqui. Tá bom? Então vamos continuar. Vocês entenderam como é o processo? Então é isso. Então é isso. Essa amônia que faz isso. Amônia é o composto do amoníaco, né? Que está na urina da gente, né? O metabolismo deles vai para a urina, né, do cérebro, é lançado no sangue e vai para a urina, né? De outras partes do corpo também, né? Não é só do cérebro, né? Mas quanto mais a gente pensa, mais, né, o amônia produz lá o ácido úrico da urina, né? Pois é, tem relação, viu? Olha, eu quando leio muito, eu urino muito, né? Quando pego um livro, fico lendo longa, eu não sei se tem relação. Não sei se tem relação, mas eu já notei que quando eu conheci um senhor, já morreu um amigo da nossa família, não da nossa família, meu amigo também da minha família, né? Meu pai, da minha mãe, da família da gente. Que ele me disse, olha, Augusto, eu conversava com ele gostava de me trabalhar na Petrobras. Ele disse, olha, Augusto, quando eu leio, rapaz, ele é advogado. Quando eu leio, rapaz, eu leio muito, né, que é advogado. E quando eu leio, eu urino muito, já notei que eu urino muito. Quando eu estou normal, não leio, mas quando eu passo, começo a ler, de vez em quando vou no banheiro, volto a ler de novo. E acontece a mesma coisa comigo. Eu disse, olha, o nome dele era Nonato, Raimundo Nonato, sou Raimundo Nonato. Acontece a mesma coisa comigo. Era da família Sanches aqui, né, que nós conhecemos. Tá bom? Então é isso. Então isso aí, tá? Agora, uma outra coisa. Eu ouvi falar de sinapses, né? As sinapses são ligações no cérebro. E a nossa no cérebro, a nossa personalidade é codificada nas sinapses, que são ligações do cérebro. Quando você pensa, quando você aprende, há uma ligação. Naquela ligação fica gravada a memória do que você leu. O jogo sistemático de pulsos nervosos ali forma a sua personalidade, forma uma série de coisas. Está gravado no cérebro todo. Agora tem parte que está gravado mais uma coisa, a visão, né? A audição, aqui e acolá, né? Aqui fica o centro cognitivo, aqui fica aprendizado, aqui fica tal coisa, né? Mas está no cérebro tudinho. Então tudo lá tem essa amônia lá, porque tem quando há sinapse, né? Gera lá a amônia, né? Gera o amônia, aí gera um pulso, né? Gera uma onda, né? Uma onda eletromagnética, né? Que emitiu lá, que nós vemos na experiência, mas também uma onda aureolar, né? A onda aureolar ela não é detectada, talvez nem se veja no claro, tem que ficar no escuro, né? E também tem certas condições, dizem, que as pessoas muito puras, né? Muito assim, elevadas, um espírito muito superior, eles têm uma auréola. Os santos, né? Os artistas pintavam com uma auréola, né? Os santos com uma auréola, sinal de santidade, né? Elevação espiritual. Né? Esse aí era visto no claro, né? Eles dizem que ele viu nessas pessoas, é por isso que o autor pintou. Os artistas, eles perguntavam, faziam pesquisa, olha, eu vi no sujeito ali, que diz que ele é legal, tem uma vida perfeita, todo mundo vê que tem uma luz em torno dele. Mas aí o cara morre lá, a igreja canoniza, aí quando vão fazer a imagem dele, ele põe, dizer o que tinha uma auréola, ele põe a auréola, né? Aí pegou, porque todo santo tem uma auréola, né? Que é aquela auréola dos santos, que é uma maguinhazinha, mas antes era uma coisa grossa. Você entendeu? Dizem, né, que aí vê a olho nu mesmo, no claro vê. Agora, quando é assim, a gente, né, que é um pecador, né, assim, né, não aparece nada, né, porque depende disso aí, da santidade, né, da inocência, aquela aura de inocência que eu dei, né? Entendeu? Então é isso, né? Dizem isso aí não se pode comprovar, porque é coisa assim que o popular, né, que fala, né? Então é isso. Então a radiação, a personalidade irradia, né? Então a personalidade que está, é isso lá, irradia, né? Fica aqui do lado irradiando, não é mesmo? Mas quando é muito forte, fica aquela aura, aparece a aura, não é mesmo? Olha, no ato sexual é o local que o cérebro mais entra em atividade, todo o corpo entra, mas o cérebro entra também em atividade. A atividade no cérebro aumenta muito, explode, né? Então é de se pensar que ali, pela atividade, as sinapses,
há um jogo sistemático lá nas sinapses que faz com que a aura aumente, né? Agora, quem é que vai fazer uma experiência dessa, né? Numa situação dessa, né? Olha, tem uns doidos aí que se atrevem, né? Eu já vi cada doido fazendo, eu cientista maluco, né? Ele não quer nem saber se tem alguma coisa com a moral, ele faz mesmo, né? Mas geralmente não faz, isso aí geralmente não é qualquer um que faz, e quando eles fazem, fica desmoralizado, porque ninguém acredita no pesquisa dele, vê que ele não é sério, né? Então não tem como. Agora, no clímax, né, do ato sexual, né, sabe que é o orgasmo, é quando está mais forte isso, né? E há talvez a expansão. E aí, o que acontece? A aura da personalidade do esposo se mistura com a da esposa, né? Se mistura com a da esposa. E há um abatimento ali, do esposo com o da esposa. Então, acontece o seguinte, um espírito na onipresença, ele entra em contato com aquilo ali, no que tem de comum entre aquela soma de personalidade, né? Os gostos de um, o gosto de outro, que é o mesmo gosto daquele espírito, né? Ele entra ali em ressonância, em frequência, não é? E ele põe a personalidade ali. Olha, a personalidade, o que a pessoa é, o que os dois, os esposos são naquele momento. Não o que eles têm sido, a história deles. Por quê? Porque quando acontece isso, no cérebro, o hormônio da recompensa é muito grande. Quer dizer, a pessoa está ali procurando ali, né, chegar ao ponto máximo do negócio. Né? Está preocupado ali com isso. Mesmo que ele ama a esposa, né? Ele quer fazer primeiro a esposa, mas no momento crucial lá ele fica sozinho. É cada um olhando. É normal isso, acontece com todo mundo, é da natureza, né? Que tem que admitir. Desculpa estar falando isso, que pode ser até desagradável, né? Essa conversa aí, uma conversa estranha, né? Mas tem que ensinar, né? Tem que mostrar. E só pode ser assim. Então, o que acontece? A história deles fica como obstruída, fica só esse presente lá. Se for uma advogada, ele é lá uma advogada, ela é uma professora, fica só o que eles são. Mesmo. Agora fica também o que eles veem lá, a casa deles, né, o local, está tudo presente lá naquele momento. Isso não é personalidade, isso é o que acontece lá, o que eles veem está lá. Agora não está a história deles ali, fica obstruída, né? Por esse processo. O espírito não, o espírito está na registro, ele não está participando do ato conjugal dos dois. Ele está lá, né? Ele está na presença. Então, para ele tem a história dele, né? E tem também o que ele é em comum, tem em comum com o esposo e esposa, pela combinação da personalidade, tanto de um como do outro, irradiada ali, como por esse processo aqui, que eu acabei de explicar, você está entendendo? Então, quando fica assim, vai um bebê feito nessas condições, uma fecundação, aqui pode ser que, você já viu radioatividade? Se você entrar numa sala que tem armazenado uma grande quantidade de urânio radioativo, quando você sai daquela sala, você está radioativo. E aquela radiação vai durar ali muito tempo e você vai até matar você. Vai pegar um câncer, né? Pode pegar uma leucemia, porque ele tem um efeito sobre a matéria fisiológica, né? Destrói, causa tumor. Né? Isso é radiação atômica, né? Mas pode ficar uma radiação que fica impregnada. Não fica impregnada no homem, isso não tem efeito prático, vai desaparecendo, não vai fazendo. Mas na mulher, ela está grávida, se ela engravidar, que não é naquele momento, é depois. Eles têm um ato depois da fecundação, quando já acabou, já estão lá dormindo. Aí ele viaja, o espermatozoide viaja pela tromba, ele atravessa lá o canal que tem entre a parte superior do canal vaginal e o útero, e atravessa, e vai pelo endométrio, entra na tromba, vai, sobe e encontra um óvulo lá, pronto para ser fecundado. Aí fecunda, a fecundação, aí começa a se desenvolver o bebê. Ele desce, vai para o útero, se instala na parede do útero, né? E começa a ser irrigado do sangue que tem ali. Aí a menstruação para. Por quê? Porque o sangue da menstruação vai alimentar o bebê. Aí para a menstruação, ela passa sendo misturada durante muito tempo. Aquele sangue ali vai para o bebê, para ele se desenvolver, não é assim? Aí está tudo ali até formar o cérebro, o princípio do cérebro, né? Que põe lá as informações da vida daquele espírito anterior. Né? As informações ficam no inconsciente. Quando o bebê nasce, o bebê não sabe de nada, ele muito menos do que ele era na vida anterior. Ele não era na vida anterior, ele não existia. É que está gravado do espírito que botou nele, né? Por esse processo. Aí ele se desenvolve, nasce, né? Aí aprende novas coisas, que é o pai dele, a mãe dele, a casa dele, ele se desenvolve.
Agora, ele sofre influência do espírito, né? Se o espírito for, por exemplo, no meu caso, um inventor, provavelmente a tendência maior é ser inventor. Olha, o pai dele, vamos dizer que o pai dele está interessado pela física, a mãe pela química, né? Já vai, aí já tem uma coisa, né? Que é incomum com o inventor, que precisa de química e física. Né? Isso aí já atraiu. A casa dele é parecida com a casa do inventor lá onde ele morava. Né? O inventor morava. A cidade, né? Há muito tempo atrás, agora está uma megalópole, mas naquela época era uma cidadezinha como é agora a dele aqui. A casa era parecida, né? Isso tudo atrai. Agora, o espírito vê a casa, vê isso aí? Não. Ele vê através dos olhos da pessoa que ficou gravado no cérebro, do pai e da mãe. Ele entra no sistema lá. Entra não, ele está lá, né? Aí grava, você entendeu? Então, isso é todo um processo. E assim nasce a criança, né? Desenvolve, forma lá e vai até o nascimento. Você entendeu? Então, assim, essa explicação que eu queria dar para vocês, da copiação. Assim ocorre a copiação. Agora, uma aqui que eu queria falar para vocês, que o espírito não está vendo nada. Por exemplo, o casal casa, fica na intimidade, ali é uma felicidade absoluta, né? Fica só o esposo e a esposa lá fechado. Ali é uma privacidade, tem uma privacidade, ele não vê nada, o espírito, copiador. Isso é como, por exemplo, você tem uma estação de rádio na sua cidade, né? Ela lança onda eletromagnética no ar, ela está toda aquela região ali, ela está presente. O locutor fala, sai em todos os rádios que você ligou, o rádio sai ali. Você ligou, eu ligo o rádio aqui, onde eu estou, aqui no meu aposento, no meu dormitório, eu ligo. Aí eu ouço o locutor falando, eu gosto de ouvir muita Rádio Cultura do Pará. Né? Eu ouço a Rádio Cultura do Pará, toca música regional, aqui Carimbó, né? Aqui o Brega, né? O Brega eu não gosto muito, mas daqui do Pará eu prestigio. Aí e outras, né? Eu gosto mais de música antiga paraense, clássica. Aí outras, ali, acolá, ele liga e sai também, né? Para lá, liga e sai. Então sai em vários lugares, né? Agora me diga uma coisa, lá na rádio ela sabe que está saindo aqui, não, ela não me conhece para saber que está saindo aqui, sai no rádio do fulano. Não, ele joga no ar, sai daqui, lá. A mesma coisa do espírito, ele está em todo lugar. Agora ele pode ser captado aqui, de acordo com cada casal e o que eles têm em comum com ele. Ele não vê nada, é como um rádio que não sabe, o locutor lá não sabe se eu estou ouvindo o rádio dele aqui, estou ouvindo a voz dele aqui. Como não sabe lá na casa do seu Antônio, na casa do seu Joaquim, na casa lá da dona Joana, da dona Maria. Ele sabe ou não sabe. Então o espírito também não sabe. Porque estão ali, né, na comunhão conjugal, no aconchego do lado deles. Né, em amor ali, na núpcias dele, privada ali que merece, né, e tem direito de ficar privado com toda a privacidade. Está dentro lá da casa dele, do domicílio dele. Ele vai criar uma família, né? Uma família que sempre se deseja que seja feliz, né? Que tudo certo. Tá bom? Você entendeu? Então é isso. Agora eu vou contar uma história para vocês que é um exemplo aqui. Tá bom? Disso que eu falei, que é para vocês entenderem melhor através do exemplo, né? É uma historinha que eu inventei para vocês entenderem. Olha aí. Está quase para terminar, tá, pessoal? Eu vou terminar porque eu fiz... Sempre você viu que eu tenho preocupação no Facebook. Olha, um casal... Ele é um professor de física, licenciado, né? Física ciência. E na adolescência tinha sido eletricista. E inventava motores elétricos, né, especiais, né? E outros aparelhos elétricos. Ela é professora de química, licenciada, que na adolescência tinha sido professora de particular de química, dava aula de reforço, né? Para alunos, assim, é adolescente, né? Dava aula. Tem adolescente que faz isso, eu conheci. Na minha juventude eu conheci moços assim que davam aula, né? Química. Física é mais difícil, mas química, história, geografia, né? Olha, casaram-se, né? E foram morar numa casa relativamente simples, num subúrbio de uma cidade, de um estado não muito rico. Amaram-se e logo veio o primeiro filho, né? E desde pequeno tinha talento para desmontar coisas, né? Logo foi crescendo, começou a estudar. A matéria que mais se destacava era ciência. Bem, cresceu, concluiu o curso fundamental, depois concluiu o médio, e fez um cursinho para fazer o concurso do Enem, para engenharia mecânica, né? Foi aprovado no exame, ingressou na universidade, e já na universidade gostava de projetar motores, né? Sendo um dos melhores alunos, chegou a construir um pequeno motor movido a combustível, movido a água. Ele fez um motor que funcionava a água, né? Extraía o hidrogênio e o oxigênio da água, jogava para dentro, o hidrogênio para dentro da câmara de combustão, junto com o oxigênio, queimava e produzia o motor. Esse motor já existe. Tá? Eu botei aqui só para fazer a história, mas ele já existe. Quer dizer, ele está em experiência, ele está sendo projetado, né?
Daqui a pouco nós vamos ter carro movido a água. Você põe água, não vai para o tanque de combustível, põe água lá e sai correndo. Né? Pois é, tá? É coisa para o futuro, né? É coisa para o futuro, aí vai mover a água, né? Você não vai gastar uma gasolina, né? Né? Talvez, pelo menos, talvez, está em projeto, né? Eu estudei, eu vi isso, né? Vi uma reportagem. Eu também não sei a confiabilidade dessa reportagem, né? Eles dizem que eles conseguem tirar hidrogênio rapidamente da água, através do reator dinâmico de hidrogênio, né? Chamado RDH, né? Um RDH que tira o hidrogênio rapidamente, joga para a câmara de combustão, ele queima, e o hidrogênio é um combustível potente, vê uma bomba feita com... Não é bomba de hidrogênio, bomba atômica, uma bomba feita com gás de hidrogênio é uma explosão violenta, né? Arrebenta tudo. Né? Tá bom? É pior que dinamite, pior que TNT. Então o motor funcionava. Vindo das redes sociais, ele filmou o motor funcionando e botou nas redes sociais. O vídeo viralizou. Né? Concluiu o curso e recebeu o diploma. Então ainda morava com seus pais. Ele ainda morava com seus pais. E no mês seguinte, ele botava as redes, bateu em sua casa um senhor. Era um dono, vindo com um tradutor, ele veio com um homem que era tradutor. Era grande de uma importante fábrica de carro de outro país, né? Com o tradutor. Queria falar com ele e com os pais dele. Quando o magnata foi embora, o jovem estava empregado numa das maiores fábricas de automóveis do mundo. Né? Foi uma história que eu inventei. Como é isso, né? Olha, esse aqui provavelmente é um caso assim que o pai dele era um inventor, um grande inventor, né? Para inventar um motor a água, né? Que só agora estão fazendo pesquisa para fazer, e ele já fez um, né? Então, um sujeito assim, né? Especial, né? Então, quem seria o pai dele? Será o que, por exemplo, o Benz, né? O inventor daquele carro, né? Da Mercedes-Benz, né? Do diesel, né? O inventor do motor diesel, né? Tá vendo? Um desses inventores assim, do passado, né? Olha, a cidade vamos dizer que a cidade dele é pequena, aqui, agora, né? É uma cidade que tem mata, assim, né? Uma região de mata, que a madeira, uma região assim. Aí lá, onde o inventor morava, no passado, era também uma cidade assim, agora está uma megalópole, né? Então, esse inventor não tem prazer de ficar lá, de fazer uma coisa lá. Ele está no espaço, né? Mas ali não tem sintonia para ele. Por quê? Porque a cidade dele já não é mais aquela. Mas tem uma cidade num outro país, num outro estado, num outro local, que está parecida como era naquela época dele que ele viveu aqui na Terra, né? E ele encontra lá nessa cidade, por acaso, um sujeito, um menino, que tem essas qualidades, né? Que ele vai se criando lá. Os pais dele têm aquela qualidade de dar luz ao menino assim. O pai dele é professor de física e química, ele precisa de química, tem a gasolina, que é química. Física porque o mecanismo do motor, né? O reator que tira a água é tudo, a hidrólise, né? Eletricidade, né? A física tem muito a ver com eletricidade. Inclusive, dentro da física tem uma parte que é eletricidade, eletrodinâmica e eletrostática. E tem todo o ambiente lá. O pai dele tinha tendência, tinha talento inventivo, né? Não é mesmo? Talvez a casa de que eles moravam fosse parecida com a casa dele lá. É claro, de um país para o outro muda a arquitetura, né? Vamos dizer que era mais ou menos parecido, lembrava, né? Pelo menos. Lembrava a casa dele lá. Né? Lembrava, não tem coisa que lembra? A gente olha assim, não é nada parecido, mas essa coisa lembra isso, né? Parece que tem um espírito igual, né? Então lembra. E o local lá onde tinha a rua, lá tá tudo igual. Então ele está em sintonia com aquele local, não tá? E aí na noite de núpcia, né? Tá lá o casal, ele está lá no espaço, tá lá. Aí ele capta lá, eles lá, né? Sem saber quem é, sem querer. Aí põe lá a personalidade dele lá, né? As informações, e nasce uma criança. Essa criança vai ser fortemente influenciada pela personalidade desse inventor, que está copiada nele, né? Ele pode não se lembrar, mas ele tem aquela vontade de ver um motor assim, ele tem vontade de estudar, de saber. De onde vem essa curiosidade? Vem disso, né? A influência do pai dele espiritual, que é o que é que diz, que está na Bíblia. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? De carne é o pai dele, o professor de física, e a professora de física, do espírito é o espírito que deu origem, que botou nele a personagem, nascido do espírito. Entendeu? Então, eu vou encerrando por aqui. Eu não sei se está grande, se o Facebook quer cortar, antes que corte, né? Eu vou encerrando e vocês entenderam? Então, é isso aí. Assim que acontece a cooperação, tá? Então, é isso aí. Agora, vamos falar na próxima de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi assim? Não, Jesus Cristo não foi assim. Jesus Cristo não teve a concorrência
da parte masculina, né? Ou seja, Maria era casada com José, não teve. Então, de forma especial, né? De Jesus Cristo é totalmente diferente. Ali houve uma paternogênese, né? Paternogênese é um fenômeno biológico quando só a parte feminina tem um filho, né? Só a parte feminina tem um filho sem concorrência da parte masculina, né? Ali não está o material genético da parte feminina, da parte masculina. Ele desenvolve por um outro processo. Mas na espécie humana não existe paternogênese. Existe só em animais inferiores. Então, como foi isso? É isso que nós vamos explicar pela maneira lógica. Tá bom? Então, eu falei que Jesus era filho de José e Maria, né? Não é mesmo? Como é isso? Mas não tinha material genético de José. Ele não teve comunhão conjugal, nem tocou em Maria. Como é isso? Aí você diz, o professor aí, ele já está vendo marciano na casa dele, descer lá no quintal da casa dele, né? Ele está bom de dar aula lá para aquele pessoal que mora assim naquela casinha, assim, que tem que tudo ver marciano, né? Né? Todos eles ver, mas lá eles entendem bem essa aí. Mas não é, você vai entender bem, tá? Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um abraço para vocês a todos, né? Já são, olha, são 8h20. Eita, pau, eu não sei. Eu não sei se o Facebook vai cortar. Foi um tempão aqui, foi quase mais de 30 minutos. Não sei se vai cortar, viu, pessoal? Mas eu vou mandar para o YouTube e vai ser pequenino. Você vê pequenino mesmo. Dá para ver, né? Esse é o problema aqui, que é mais difícil de ver quando é pequenino, mas dá para ver. Então é isso. Então, mas talvez saia, né? Vamos ver. Então, vou ficando por aqui para dar tempo de executar de todo, tá? Então, um abraço a todos e uma boa noite, né? Aqui está de noite, está escuro aqui. Estava chovendo, agora choveu aqui, né? Aqui em Belém do Pará, o clima não está bom, o clima aqui não está muito quente, está razoável, né? E é isso aí, uma boa noite, viu? Durmam bem, tá bom? Então, é isso, até a próxima. Vamos ver a próxima.